Muito bem, meus amigos, sejam bem-vindos a mais uma aula de português, aula importantíssima sobre concordância verbal. Um tema importantíssimo e extremamente cobrado em provas de concurso. E na mesma proporção, extremamente errado. Muitos alunos erram questões de concordância verbal na prova. Nós temos a vantagem agora que foi divulgado que a banca dos Correios será a IBFC e isso nos permite direcionar um pouco mais os nossos estudos. Tem alunos que perguntam, Anderson, a partir de agora você irá refazer todas as aulas ou refazer a apostila que você fez ali, os e-books? Pessoal, parem de fumar maconha. A maconha, além de fazer mal, vai comprometer o seu raciocínio. Isso não existe, pessoal. O português é o mesmo. Nós não estamos falando do português histórico, português galego-português, português clássico, português arcaico. Português é português da IBFC, da CESP, da FCC. O português que é falado aqui é falado em Portugal, existe um acordo ortográfico sobre as regras gramaticais, é falado em Angola, Moçambique, Timor-Leste, tudo bem? O que muda é que algumas bancas têm uma predileção pelo estilo de cobrança, mas as matérias são as mesmas, então não coloque na cabeça de vocês que vocês precisam começar do zero agora o estudo, não é assim que funciona. E é exatamente o que essa aula vai mostrar para cada um de vocês. Nós faremos o estudo reverso. O que é o estudo reverso? Em vez de analisarmos a teoria e depois irmos para as questões, nós já iniciaremos nas questões. Qual a vantagem disso? Fazendo um estudo por questões, por meio de uma aula simulado, nós conseguimos identificar os temas preferidos da banca. A matéria é a mesma, a concordância verbal. Porém, tem palavrinhas que caem em todas as questões. Eu fiz várias questões da banca IBFC, sobretudo 2024 e 2023, e você vê uma tendência a certas palavras se repetirem, a certas estruturas caírem em várias perguntas, serem cobradas em várias perguntas. Então você consegue dominar o estilo da banca e estatisticamente ter uma maior probabilidade do que será cobrado na prova de vocês. Antes de mais nada, eu quero explicar a regra geral para os mais iniciantes. Quando nós falamos de concordância verbal, pessoal, estamos dizendo que o verbo ele anda junto com o sujeito. Nós sabemos que o sujeito é quem pratica uma ação, em linhas gerais, e o verbo costuma ser a ação praticada, de forma muito básica. Dois exemplos para vocês. O aluno estuda bastante. Qual é a ação que está sendo praticada aqui nessa frase? Estudar. O verbo estudar está conjugado aqui. Estuda. Essa é a ação. Como que eu descubro o sujeito desse verbo? Pergunta para ele. Quem estuda? Ele te responde. O aluno estuda. Quantos alunos estão estudando aqui? Apenas um. Então, o aluno estuda. Ou seja, o verbo concorda com o seu sujeito. Se eu colocasse esse sujeito no plural, colocando que é mais de um, o verbo teria que concordar com ele da mesma forma. Os alunos estudam bastante. Qual que é o verbo dessa frase? O mesmo verbo estudar, conjugado aqui na forma estudam. Como que eu descubro o sujeito? Pergunto para o verbo. Quem estudam? Quem estudam no passado? Ele vai te responder, os alunos estudam. Então, concordância verbal, pessoal, é basicamente isso. Vocês vejam que o verbo, ele muda a sua conjugação, a sua forma, acompanhando o seu sujeito. Isso é concordância verbal. Até aqui parece fácil e não desperta muitas dúvidas em ninguém, porque é muito intuitivo. Entretanto, há alguns casos especiais de concordância, que é onde a maioria dos alunos acaba escorregando. E na aula de hoje nós vamos colocar aqui questões para que você domine os principais tópicos cobrados na sua prova, Banca IBFC Concurso Correios. Então eu recomendo que você fique até o final da aula, porque é uma aula importantíssima. Então, antes de tudo, vamos fazer um combinado? Retribua aqui o nosso esforço, dedicação e o compromisso com o aprendizado de vocês e deixa aqui o seu like, clica aqui no hypar para você valorizar esse trabalho. E comente aqui também, na aba dos comentários, de onde que você está assistindo essa aula. Combinado, pessoal? Vamos às questões? Então vamos lá. Este exemplo foi retirado de uma prova da Banca IBFC em 2023, uma questão
muito recente. E ela trata de um detalhe específico, que é quando o verbo ele vem antes do sujeito ou está posicionado após o sujeito. Observem essas duas frases. A professora e a coordenadora, e eu vou pegar aqui o verbo trabalhar. A professora e a coordenadora trabalham. Está certo ou errado essa colocação? Pessoal, está correta. Essa frase está correta. A professora e a coordenadora trabalham. Agora eu pergunto para vocês, seria possível que eu colocasse trabalha no singular? A professora e a coordenadora trabalha? Não seria correto. Agora, se eu invertesse, vocês vejam que neste caso nós temos o verbo e nós temos um sujeito. Mas aqui, pessoal, é um caso de sujeito composto. O que é um sujeito composto? Não é apenas um agente praticando a ação, mas são dois agentes. Nós vamos dizer que é um sujeito com dois núcleos. Então aqui o sujeito, quem pratica a ação, quem trabalham? Nós temos aqui, que é todo esse pedaço aqui, ó. Quem trabalham? A professora e a coordenadora. Porém, nós temos aqui dois núcleos dentro desse sujeito. A professora e a coordenadora. É um sujeito composto. É um sujeito composto de mais de um agente. E quando nós falamos de sujeito composto, a concordância vai ser diferente. Existe um tipo de concordância para quando o verbo vai após, está localizado após o sujeito composto, e existe uma outra concordância para quando este verbo está anteposto, ele está vindo antes desse sujeito. Então nós temos aqui novamente o sujeito composto, a professora e a coordenadora, e eu pergunto para vocês, qual seria o correto aqui embaixo? Trabalham ou trabalha? Pessoal, isso aqui confunde a maioria dos alunos. Geram-se muitas dúvidas em relação a esse tema. Eu vou ensinar para vocês aqui mais um macete, mais uma malandragem, mais uma técnica que eu utilizei na minha vida para conseguir acertar questões de prova. É nesse momento que eu peço desculpas aos nerds, aos professores de português que falam: Anderson, como que você ensina um negócio desse para os alunos? Pessoal, me desculpem, mas nosso objetivo aqui não é formar professores de português. Não é? Os meus colegas, professores formados em letras, peço perdão, mas o objetivo aqui é tão somente passar numa prova e conquistar uma vida melhor para si mesmo e para suas famílias, tudo bem? Então, pessoal, o bizu que eu vou passar aqui é mais ou menos assim. Vocês vão imaginar que o verbo é um cavalo. Ah, Anderson, não acredito, começou com a maconha. Não, gente, eu não fumo maconha, já falei. Por que um cavalo, Anderson? Segura a onda. Eu vou fazer um cavalo para vocês aqui, olha só. E esse cavalo, ele puxa duas pessoas. Eu tenho aqui, ó, pessoa 1 e pessoa 2. Se você entender que o verbo é um cavalo e o sujeito composto está aqui, olha só. Vou até desenhar aqui para que vocês entendam. Esse aqui é o sujeito composto. Sujeito composto. Sujeito composto. E aqui nós temos o cavalo, que é o verbo. Se esse cavalo está na frente, ele está indo na frente do sujeito, ele puxa na carroça só um ou puxa os dois? Ele puxa os dois. Olha só. Então, quando o cavalo vai na frente puxando a carroça, ele puxa os dois. Olha o exemplo aqui da frase de cima. Cadê o cavalo da frase? Tá aqui, ele está na frente. Então, esse cavalo, ele vai concordar só com um ou ele vai concordar com os dois? Quando o cavalo vai na frente, ele carrega os dois. Então, este verbo aqui vai puxar tanto a coordenadora quanto a professora. Então, qual que é a forma correta do verbo nessa primeira frase? A professora e a coordenadora trabalham, ou seja, o verbo vai para o plural, puxando tanto a coordenadora
quanto a professora. Parece ridículo isso aqui, gente, mas é uma manha de concurso público. Eu que inventei, tá, pessoal? É uma coisa que eu inventei para mim, lá atrás, quando eu era estudante, e funcionou. Eu passei a não errar mais nenhuma questão disso aqui na prova. Enquanto eu pegava lá os gabaritos e todo mundo errando, por ser considerado um tema um pouco mais difícil, eu gabaritava. Isso é você fazer uma dupla codificação. Quando você não consegue entender o assunto logo de cara, você conecta esse assunto com uma outra realidade. E conectando essas duas realidades, você consegue entender um assunto complexo. Isso é uma técnica de estudo. Então, enxergue a partir de hoje o verbo como sendo um cavalo que puxa. Se ele estiver na frente, ele puxa os dois que estão atrás. Sujeito composto. Ele está puxando tanto o boneco 1 quanto o boneco 2. Entenderam? Agora, vamos inverter a situação. Só que agora o cavalo não está puxando as pessoas. As pessoas desceram da carroça e as pessoas foram na frente do cavalo. Olha só que legal. Nós temos aqui ainda o nosso sujeito composto. Sujeito composto. Pergunto para você, nessa caminhada aqui desses dois bonecos puxando esse cavalo, é necessário que os dois puxem o cavalo? Ou basta que apenas um pegue na rédea e puxe para que esse cavalo ande? Então veja, pessoal, tanto faz que os dois segurem a cordinha para puxar o cavalo nessa caminhada, ou apenas um deles pode puxar essa cordinha. Então veja, tanto faz se um puxa o cavalo, quanto se o outro puxa o cavalo. Um de cada vez ou os dois juntos. O que significa isso? É esse exemplo aqui de baixo, ó. A professora e a coordenadora são as pessoas indo na frente do cavalo, do trabalhar. Então, esse verbo trabalhar, ele tanto vai concordar com a professora, quanto ele pode concordar com as duas. Então, tanto faz eu dizer que trabalham a professora e a coordenadora, como eu também posso escrever que trabalha, no singular, trabalha a professora e a coordenadora. Tudo bem, pessoal? Parece ridículo, tem muita gente que dá risada, mas funciona. Funciona. Eu tenho certeza que depois dessa aula, todo mundo vai errar isso aqui, mas você não erra, você não vai errar. Então enxergue o verbo como sendo um cavalinho. Se ele estiver na frente, vamos falar o português correto? Se for um verbo posposto ao sujeito, o verbo vindo depois do sujeito, ele concordará com os dois. Falando aqui no maconhês, né, no idioma da maconha, se o cavalo está na frente, ele puxa os dois. Ele puxa as duas pessoas da carroça. Voltando para o português culto. Se o verbo está anteposto ao sujeito, ele pode ser puxado, né, ele pode concordar com o mais próximo ou com os dois. Falando no maconhês, se o cavalo está vindo atrás, anteposto ao sujeito, sendo puxado pelos bonequinhos, tanto faz se é um que vai puxar, se é o outro ou se os dois. Tenho certeza que depois dessa aula maluca, você jamais esquecerá. Pessoal, isso aqui é o tipo de aula que você salva aí. Vai salvar, você vai baixar talvez esse vídeo se você conseguir, você vai copiar o link e salvar no WhatsApp, porque para a vida inteira, qualquer concurso que você fizer, você consegue usar essa técnica aqui. Foi o que eu criei lá atrás, depois de muito sofrer para entender isso aqui. Eu consegui desenvolver essa técnica ridícula, mas me ajudou demais. E eu comecei a gabaritar provas. Então, como eu sempre falo para os meus alunos, eu gabarito provas de português e muitas outras matérias, não é porque eu sou inteligente acima da média, porque eu sou esforçado e utilizo técnicas de estudo. Tudo bem? E as técnicas que eu utilizei, eu passo para vocês hoje. Vamos para mais um exemplo? É isso aí. Mais uma palavra preferida da banca IBFC. Essa palavrinha aqui, pessoal, o verbo haver, ele cai em várias questões da IBFC. Importantíssimo que você entenda. Caiu exatamente essa frase em uma prova de 2023 também. Haverão muitas tempestades nessa cidade. A questão é, está certo ou errado? Deixa eu pegar meu canetão aqui. Caiu, pessoal? Está errada ou correta esta frase? Haverão muitas tempestades nessa cidade.
Os alunos mais inexperientes vão pegar o raciocínio lá da minha primeira explicação e vão dizer o seguinte: o que haverá? Quem haverá? Eles vão pensar assim: muitas tempestades haverão. Eles inocentemente dirão que há um caso de concordância verbal aqui. O verbo concordando com o sujeito. Mas, pessoal, o verbo haver tem 3 casos que o verbo haver ele é impessoal. O que é impessoal? Ele não muda, ele não concorda com ninguém. Então, este exemplo aqui está incorreto. Não é haverão muitas tempestades nessa cidade. O correto é haverá muitas tempestades nessa cidade. O que é impessoal? Ele não vai flexionar com base em pessoa nenhuma, não é mais de um. Mesmo que sejam muitas tempestades, mais de uma tempestade, o verbo não flexiona, ele fica no singular. E quais são os casos em que o verbo haver não flexiona? Ele permanece impessoal. Quando ele estiver no sentido de existir, no sentido de acontecimento, de acontecer, e quando ele puder ser substituído pelo verbo faz, no sentido de tempo decorrido, um tempo que passou. Vamos a alguns exemplos? O verbo haver no sentido de existir. Olha esse exemplo aqui, ó. Há alunos que estudam muito. Qual seria o sujeito dessa frase? Alunos. Quem está praticando a ação? Alunos praticam a ação de estudar. Talvez viesse na sua prova um exemplo colocando este verbo no plural, mas ele não vai para o plural. O verbo haver aqui está no sentido de existir. Tem que substituir. Existem, você veja que o existem varia. Ele não é existe alunos que estudam. É existem alunos que estudam muito. No entanto, mesmo tendo o mesmo sentido do verbo existir, o verbo haver não vai se flexionar. Então, o correto é há alunos que estudam muito. Embora esteja se referindo a mais de um aluno, ele permanece no singular. Um outro exemplo é quando o verbo haver vem no sentido de acontecimento. Um exemplo para vocês. Houve muitas discussões sobre o tema. Aconteceram muitas discussões sobre o tema. Você perguntasse para o verbo acontecer, o que aconteceu? Muitas discussões, então ele teria que estar no plural. Aconteceram muitas discussões. Embora o verbo haver tenha o mesmo sentido de acontecer, ele neste caso permanece no singular. Então, aconteceram muitas discussões sobre o tema. Porém, eu não vou escrever houveram muitas discussões sobre o tema. Houve. Mesmo que seja mais de uma discussão, houve muitas discussões sobre o tema. Então, neste exemplo, embora o verbo tenha o sentido de que houve mais de uma, se fosse o verbo acontecer, por exemplo, aconteceram muitas discussões sobre o tema. Ele está com o sentido de acontecer, de uma ocorrência. E quando ele tem ele tem o sentido de acontecer, o verbo haver permanece no singular. Então seria incorreto se eu escrevesse houveram muitas discussões sobre o tema. Não houveram. Houve muitas discussões sobre o tema. O verbo haver permanece no singular. E o outro caso em que o verbo haver é impessoal é quando ele pode ser substituído pelo verbo faz, no sentido de tempo decorrido. Olha só, tem muitos alunos que dizem assim, por exemplo, há muitos anos que não viajo. Embora muitos anos seja mais de um ano, são muitos anos, esse verbo haver ele está no sentido de tempo decorrido. Substitua pelo verbo faz. Faz muitos anos que não viajo. É um tempo decorrido.
Então, há muitos anos que não viajo. Então, nesses 3 casos, pessoal, o verbo haver ele é impessoal, ele não sofre variação. Quando o verbo haver vier no sentido de existir, de acontecer e no sentido de tempo decorrido. E no caso aqui, nosso exemplo da nossa questão, haverá muitas tempestades nessa cidade. É no sentido de que acontecerá. Se eu colocasse o verbo acontecer, você veja que haveria variação. Acontecerão muitas tempestades nessa cidade. Ou existirão muitas tempestades nessa cidade. De qualquer forma, o verbo haver permanece no singular e não vai para o plural. Mais uma questão. Mais um exemplo muito recorrente em provas sobre concordância verbal, o verbo fazer. Pessoal, da mesma forma que nós temos aquelas peculiaridades sobre o verbo haver, o verbo fazer também tem as suas especificidades. Essa frase caiu também em uma prova da IBFC de 2023. Está escrita dessa forma: fazem 2 meses que viajamos. Está certo ou errado? Pessoal, essa frase está errada. Por quê? Sempre que vocês virem o verbo fazer sendo utilizado no sentido de tempo decorrido, um tempo que se passou, ele fica invariável. Então, o verbo fazer, no sentido de tempo decorrido, ele não vai para o plural. Então, nós temos aqui o exemplo. Olha essa frase aqui, ó. Faz dias ou fazem dias que comecei meus estudos. Embora seja mais de um dia, qual que é a forma correta? Faz dias. Faz dias que comecei meus estudos. Da mesma forma, essa frase aqui de cima que caiu na prova da IBFC, qual seria o correto? Faz 2 meses que viajamos. Então anote no seu caderno aí, faça um mapa mental, um flashcard. O verbo fazer, no sentido de tempo decorrido, ele não varia. Ele não irá para o plural. Ele permanece no singular. Próxima dica. A última de hoje, expressões partitivas. Anderson, o que são expressões partitivas? Pessoal, são expressões que indicam que é um no meio de um grupo. Como assim? A maioria de, uma parte de, boa parte de, mais da metade de. Então vejam que dá a ideia de que existe um universo muito maior e apenas um pedaço desse universo está sendo considerado. Então, quando nós dizemos aqui que a maioria dos nossos alunos estuda bastante, eu quero dizer que existe um universo gigantesco de alunos, mas uma parte destes alunos, a maioria destes alunos estuda bastante. E é uma concordância especial aqui, e nós vamos pegar um exemplo que caiu também na banca IBFC, também em 2023. A maioria dos professores esteve presente na reunião. Qual que é o verbo dessa frase? O verbo estar. Esteve. Qual que é o sujeito? Quem esteve? A maioria dos professores. Porém, nós temos aqui um sujeito com a expressão partitiva. A maioria dos professores. Pessoal, quando nós tivermos expressões partitivas presentes no sujeito, as 2 concordâncias serão possíveis. Então, tanto está correto eu dizer que a maioria dos professores esteve, quanto também estaria se eu dissesse assim, a maioria dos professores estiveram. Esteve concordando com a maioria de e estiveram concordando com professores. Então, em expressões partitivas, sempre que vocês virem, nós temos aqui alguns exemplos apenas, mas expressões partitivas permitem a dupla concordância. Uma forma que eu utilizei para lembrar, desde a época da faculdade lá, quando nós tínhamos provas de concordância verbal na faculdade, eu criei isso aqui também. Funciona para mim, talvez funcione para você. Se você não conseguir decorar ou entender tão somente para a explicação que expressões partitivas têm dupla concordância, eu lembrava disso aqui, ó. Expressões par.
E quando eu lia o par, eu lembrava do quê? Par é de 2. O par não é sozinho, né? Quando você vê lá um par de pombinhos no fio, né? Estão lá os pombinhos namorando. São 2, é um par. Então eu lembrava expressões partitivas, par de 2. Eu associava esse par com o 2. 2 o quê? 2 concordâncias. Tanto vale no singular, quanto vale para o plural também. É uma dica simples, é um bizu que me ajudou a acertar várias questões. Eu tirava 10 em todas as provas com essas técnicas aqui e eu tenho certeza que ajudará vocês também. Pessoal, vamos parar por aqui hoje. Ficamos apenas com estes exemplos para que a aula não fique cansativa. Se vocês participarem, se vocês curtirem aqui o vídeo, comentarem, hyparem, interagirem, eu prometo que farei mais aulas neste formato, para que vocês pratiquem e dominem cada vez mais os conteúdos. Outra dica, já corra lá agora mesmo em nossa comunidade gratuita aqui do YouTube, que eu vou postar várias questões sobre esse tema. Então, questões, em sua maioria, comentadas também por mim. Então, você vai lá na comunidade, nossa comunidade é gratuita, você não paga nada para acessar, está ali do lado das abinhas, né? Tem a aba playlist e do lado a aba comunidade. Entra lá, tem várias questões comentadas para que você possa acessar e chegar arrebentando no dia da sua prova. Então, até o nosso próximo encontro e um forte abraço.